vocês. Deus abençoe. Estou aqui com a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada e quero apresentar para vocês o nosso, dentro do nosso complexo do estudo de teologia, uma introdução já ao Gênesis. Vamos entrar logo na estrutura do Gênesis para a gente começar a pesquisa e o estudo mais aprofundado do Pentateuco, que são os livros de Moisés. Se estamos falando do Pentateuco, estamos falando dos 5 primeiros livros, né? Então, nesses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses 5 livros, nós vamos começar com Gênesis, então. No Gênesis nós temos o quê? A criação, né? O Gênesis começa pela criação e aí depois entra na questão do pecado, da origem do pecado, e depois, e na sequência, quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens. Os filhos de Deus descem do céu e se misturam aos filhos dos homens, às filhas dos homens, e formam uma nova população no planeta. Essa nova população no planeta, ela não foi criada por Deus, né? Quem foi criado por Deus no mundo, na Terra? Na Terra, quem foi criado por Deus? Adão. Adão foi o único homem criado por Deus. Ninguém mais foi criado por Deus, né? Quando Deus diz lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está junto com outro bando de gente, né? Ele está com a sua turma, com o seu séquito, com os seus assessores, com seus ajudantes, né? Deus os chama para criar o homem. Ele cria que homem? Ele cria Adão. E ele cria Adão por quê? Porque ele quer colocar o homem no Jardim do Éden. Deus havia criado o Jardim do Éden, né? E nesse Jardim do Éden, para que servia o Éden? Por que Deus criou o Éden? Deus criou o Éden para vir passear na Terra, porque ele queria ter um lugar agradável. O resto do planeta, o resto do mundo, o restante da Terra, não era um lugar agradável para Deus passear. Então Deus criou o Éden. Nesse Éden ele colocou todos os animais, né, todas as plantas, todas as frutas, e aí ele vinha passear, e ele ficou milhões de anos passeando no Éden, né, comendo fruta, conversando com as vacas, conversando com as abelhas, conversando com as zebras, com as girafas, com os cavalos, né? E aí um dia ele falou, nossa, mas eu preciso ter alguém parecido comigo, para conversar com uma pessoa, né? Aí ele sentiu essa necessidade de ter uma companhia parecida com ele. Aí ele cria o Adão, cria o homem. Quando ele cria o homem, ele fica todo feliz. Deus está maravilhado com a sua criação. É perfeita, é bonita, né? Todo no lugarzinho certinho. É a criação que Deus fez, né? E aí ele começa a conversar com esse homem, né? E depois de um certo tempo, ninguém sabe quantos anos, né? Esse homem cria uma intimidade com Deus, começa a abrir o coração para Deus. E um dia esse homem está mais triste do que o normal e Deus pergunta para ele, o que está acontecendo com você, Adão? Qual que é a sua necessidade? Me fala, meu filho, do que você precisa? Aí ele fala, Senhor, olha, eu tenho observado que os animais andam em parejas, andam em casais, né? Todos eles têm junto do macho uma fêmea e eu não tenho uma fêmea comigo. Então Deus fez ele adormecer, Adão dormiu
né? E tem um sono profundo caiu sobre Adão, Deus assoprou nele e Adão dormiu. Quando Adão dorme, Deus arranca uma parte da, da, da costela de Adão e Adão, sem uma parte da costela, ganha uma esposa. A esposa de Adão, Deus dá o nome para ela de Eva. Ou Adão dá o nome para ela de Eva, melhor. É, Vamos ler isso no Gênesis. É melhor a gente falar e lendo, né? Vamos ler, como está aqui no texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse que haja luz, então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve então noite e houve manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, o que nós temos aqui? Que a terra era vazia. O que é uma terra vazia? O que acontece depois que o pessoal do agronegócio derruba todas as árvores e taca fogo e queima tudo e ara a terra e fica lá aquela terra, né? Você olha aquilo da beira da estrada, não tem nada. É uma terra vazia. Assim era a terra, né? Terra vazia, deserta. E havia escuridão sobre as águas profundas. Era vazia, deserta e escuro, tudo escuro. Imagina um mundo assim. No universo, nós temos mundos que são assim. Hoje, com o telescópio Webb, né, a NASA sabe segredos que ela não publica para a gente, mas estão lá e entre as coisas que já foram publicadas, nós sabemos que tem mundos que são completamente desertos e escuridão pura. Então, assim também era a Terra. Aí o que houve no primeiro dia? Né? A força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Havia uma coisa chamada força ativa de Deus. O que é essa força ativa de Deus? Não sabemos. É uma força que promovia uma atividade. Era uma força ativa que havia sobre as águas. Então, essa é a primeira coisa que passou a existir no planeta Terra, né? Então, tem lá, não é nada. Deus disse, então, haja luz. Então, houve luz. Você consegue imaginar? Nesse primeiro capítulo do nosso estudo, nós vamos, então, fazer um exercício de imaginação. Nós tínhamos o planeta Terra, né? E entregue completamente à escuridão, uma força ativa movia. Então, quer dizer, já havia movimento, né? Já havia alguma coisa, né? Não era só uma rocha, né, perdida no espaço, no universo. Havia um certo movimento. E uma força ativa de Deus movia sobre as águas. E então Deus falou, haja luz. E houve luz. Houve luz a partir de quê? A partir de uma ordem, um comando. Deus deu a ordem. Então, tudo que muda vem de um início de estacionado. Um corpo que se move não é um corpo que está sem movimento, é um corpo em movimento. Algo se movia, mas não havia vida,
havia escuridão completa. Nessa escuridão completa havia um mover, havia um movimento inicial que se dava antes da existência da luz. Então, quando Deus, com o seu comando, com a sua ordem, diz: haja luz, houve luz. Isso foi o início de tudo. Uma grande explosão luminosa, podemos dizer assim, uma grande explosão luminosa. Foi o comando da voz de Deus, né? Hoje nós sabemos que os astrofísicos descobriram um som que são captados pelas ondas do rádio e dos telefones, é um som que não tem origem aqui no planeta Terra. Esse som vem de fora. Esse som é a voz de Deus, dando o comando: haja luz. Então, quando Deus diz haja luz e houve luz, esse é o comando divino da grande explosão luminosa. Vamos então para o versículo 6, que é o segundo dia. Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. No 7, então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu, houve noite e houve manhã, o segundo dia. Então, aqui nós temos a formação do céu, do espaço e da separação desse céu das águas, né? Podemos então perceber que aos poucos foi se formando o planeta. Quando os cientistas, quando os astrofísicos dizem que houve 3 milhões e meio de anos, né, a idade da Terra. Essa formação do planeta levou 13 bilhões de anos. 3 bilhões,5 de anos é a idade do planeta. Quando esses bilhões de anos se passam, nós temos aqui no Gênesis esses bilhões de anos. Então disse Deus que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. As águas se separam, né? O que nós podemos deduzir disso? O que nós podemos compreender disso? Que o planeta era envolto por água. Nós temos no universo, hoje, sabemos disso, inúmeros planetas que são completamente cobertos por água, né? Inclusive naquele filme Interestelar, muito famoso, nós vemos um instante em que eles aterrissam em um planeta e que acham que estão diante de montanhas, e depois eles compreendem que aquilo não são montanhas, são ondas. Por quê? Porque o planeta está completamente coberto por água. A Terra era assim, daquela forma, daquele jeito. Entende? Então, nós somos aquele planeta num processo elegante de evolução. As águas se separaram, né? E houve então a formação dos céus, da vastidão celestial, e a separação dos mares e oceanos, lagoas e lagos, né? Estamos aqui no versículo 6. E houve assim, no 8, o segundo dia. Esse estudo dos 7 dias deve ser aprofundado. Nós vamos aprofundar esse estudo dia a dia. Então, hoje nós estamos no segundo dia. Vamos para o terceiro dia? Então, Deus disse que as águas abaixo dos céus se ajuntem em um só lugar e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas, ele chamou de mares, e Deus viu que era bom. Então Deus disse que a terra faça brotar relva,
plantas que deem semente e árvores frutíferas, segundo as suas espécies, que deem frutos, com sementes, e assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu que era bom. Houve noite e houve dia, manhã, o terceiro dia. Você percebeu que quando Deus dá os comandos, dá as ordens e tudo aparece e tudo acontece, Deus vê que tudo é bom? Porque Deus é bom. Deus é bom, então tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é bem e bom aos seus olhos. Se tudo é bom aos olhos de Deus, então tudo é bom aos nossos olhos, né? Então nós temos aqui no terceiro dia, né, a formação da terra, das árvores, das relvas e das sementes, e das frutas e dos frutos. Vamos parar então hoje no terceiro dia, e na segunda lição que nós vamos ter do nosso curso de teologia, nós vamos avançando os 7 dias sagrados da criação. Deus abençoe você e todos aqueles que você ama, e Deus abençoe a sua comunidade. Amém!